Narrativa. 3 anos. Foi quanto tempo a gente estava junto quando eu decidi que nosso aniversário merecia mais do que flores e reserva num restaurante. Eu queria achar alguma coisa que tivesse significado, alguma coisa que mostrasse que eu realmente prestava atenção. Durante semanas, eu procurei em lojas de joias vintage nas pausas do almoço. Ela sempre admirou peças antigas, do tipo que tem história e acabamento que não se acha mais. Não aquelas coisas produzidas em massa das lojas de rede, mas peças vintage autênticas de verdade. Ela tinha falado disso tantas vezes que eu sabia que era importante para ela. Aí eu encontrei um colar dos anos 1940 com trabalho em metal intricado e pedras verdadeiras. O joalheiro autenticou, explicou à época, a técnica usada para fazer. $5.000. Levou uma bela fatia da minha poupança, mas eu achei que 3 anos juntos justificavam o investimento. Eu tinha toda a documentação, o certificado, tudo que provava a autenticidade e o valor. Na noite do nosso aniversário, eu tinha reservado uma mesa no restaurante favorito dela. 8 dos nossos amigos mais próximos se juntaram para comemorar. Ela estava deslumbrante, e por um momento, eu me senti confiante com a minha escolha. O jantar correu bem, a conversa fluiu natural, e quando chegou à sobremesa, eu tirei a caixinha vintage. Feliz aniversário de namoro, eu disse, deslizando pela mesa. Ela sorriu, aquele sorriso brilhante pelo qual eu tinha me apaixonado anos atrás, e abriu. Mas quando ela levantou o colar, o sorriso sumiu. Ela segurou ele no ar, examinou por talvez 3 segundos, aí o rosto dela se contorceu de decepção. Isso é brincadeira? Ela perguntou. Eu pisquei. Como assim? Isso parece coisa de loja de $1. Ela jogou de volta na caixa com um estalo descuidado do pulso. Eu não uso bijuteria barata. Eu mereço peças de grife de verdade. A mesa ficou em silêncio. Todo mundo parou de comer. Eu senti 8 pares de olhos em cima da gente. É autêntico, eu disse calmamente. É vintage autenticado de vintage. Ela riu, mas não tinha humor nenhum. Essa é só uma palavra chique para velho e sem valor. Antes que eu pudesse responder, ela se levantou, pegou a caixa, foi até a lixeira mais próxima, e jogou lá dentro. O som batendo no fundo ecoou no silêncio repentino. Ela voltou para o lugar dela como se nada tivesse acontecido. Podemos pedir outra garrafa de vinho? Ela perguntou pro garçom, como se não tivesse acabado de me humilhar na frente de todo mundo. Eu fiquei lá sentado um momento, processando. Nossos amigos pareciam desconfortáveis, alguns olhando para os pratos, outros olhando entre a gente com cara de confusos. Minhas mãos estavam firmes, minha voz calma quando falei. Com licença um segundo. Eu me levantei, fui até a lixeira, e peguei a caixa de volta. Tinha caído em cima de uns guardanapos, ainda bem. Eu limpei, guardei no bolso, e voltei para a mesa. Todo mundo me olhou, esperando uma explosão que não ia acontecer. Ela revirou os olhos. Você vai mesmo ficar com isso? Justo, eu disse simplesmente. Justo o quê? Justo que você não valoriza. Eu cuido disso. A expressão dela mudou um pouco, talvez percebendo alguma coisa no meu tom. Mas ela se recuperou rápido, virou para a amiga dela Sofia e começou uma conversa sobre uma viagem que elas tinham planejado. Eu fiquei mais uns 20 minutos, sorri quando precisava, respondi perguntas dos amigos. Mas eu não estava mais lá de verdade. Alguma coisa tinha desligado dentro de mim, como um interruptor sendo virado. Quando saímos do restaurante, ela tentou pegar na minha mão. Eu deixei, mas meu aperto estava frouxo, sem envolvimento. O trajeto para casa foi quieto. Ela encheu o silêncio falando do jantar, da comida, de tudo menos do que ela tinha feito. De volta no apartamento dela, ela finalmente tocou no assunto. Você tá chateado por causa do colar? Tô processando, eu disse. Processando o quê? Eu só não gostei do presente. Isso acontece às vezes. Você jogou no lixo. Na frente de todo mundo. Ela fez um gesto de dispensa com a mão. Eu tava sendo dramática. Você sabe como eu sou. É, eu disse. Tô começando a saber. Os olhos dela se estreitaram. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tô cansado. Vou pra casa. Você vai embora? É noite do nosso aniversário. E você jogou o meu presente no lixo. Acho que a comemoração acabou. Fui pra porta. Ela veio atrás, a voz subindo a cada palavra. Você vai mesmo fazer disso um drama? Por causa de um colar barato? Eu parei na soleira, olhei pra trás pra ela. Boa noite. Dirigi pra casa em silêncio, a caixinha no banco do passageiro. Quando cheguei no meu apartamento, eu não fui direto dormir. Em vez disso, sentei na mesa da cozinha, abri a caixa, e olhei o colar com luz decente. O acabamento era incrível. Cada detalhe deliberado, preciso. O joalheiro tinha passado 40 minutos explicando a história, a técnica, por que peças assim estavam ficando raras. $5.000. Semanas procurando. E ela tinha chamado de lixo sem nem olhar direito. Eu tirei o recibo, o certificado de autenticação, toda a documentação que eu tinha guardado com cuidado. Aí eu fiz uma coisa que provavelmente não devia.
Deixei tudo em cima da bancada da cozinha, bem onde ela ia ver quando viesse. Porque ela sempre vinha. Tinha chave, entrava sozinha, e fazia café como se fosse dona do lugar. Uma parte de mim queria ver o que ia acontecer quando ela descobrisse a verdade. A outra parte já tinha parado de ligar. Guardei o colar na caixa, guardei em lugar seguro, e fui dormir. Meu celular vibrou com mensagens dela, mas eu não li. Ainda não. Amanhã ia ser interessante. Ela não apareceu na manhã seguinte como eu esperava. Em vez disso, recebi uma sequência de mensagens perto do meio-dia. Você tá sendo infantil. Era só um colar. Por que você tá me ignorando? Respondi com uma palavra. Ocupado. O trabalho me manteve ocupado mesmo. Tinha um prazo de projeto chegando, e focar em código era mais fácil do que pensar na noite passada. Lá pelas 3 da tarde, meu celular tocou. O nome dela piscando na tela. Deixei cair na caixa postal. 2 horas depois, ela mandou mensagem de novo. Posso passar aí depois do trabalho? A gente precisa conversar. Chego em casa às 7. Respondi. O que eu não falei era que eu ia estar em casa, mas não ia estar esperando de braços abertos. Eu tinha planos de ir para a academia, pegar comida, e talvez relaxar de verdade pela primeira vez. Ela tinha a chave. Podia entrar se quisesse. Cheguei em casa umas 7h30. Meu apartamento estava escuro quando entrei, o que queria dizer que ela ainda não tinha chegado. Ótimo. Joguei a mochila da academia, peguei uma água na geladeira, e vi a documentação ainda na bancada exatamente onde eu tinha deixado. Às 8 em ponto, eu tinha tomado banho e estava me acomodando com sobra de comida chinesa quando ouvi a chave girar na fechadura. Ela entrou, e eu já vi na hora que o humor dela não tinha melhorado. A expressão estava tensa, frustrada. Você me fez esperar, ela disse, fechando a porta mais forte do que precisava. Eu te falei que chegava às 7. Não falei que ia ficar esperando na porta. Ela jogou a bolsa no meu sofá, cruzou os braços. A gente precisa conversar sobre ontem à noite. Tá. Conversa. Você tá agindo como se eu tivesse cometido um crime. Eu não gostei de um presente. Isso é permitido. Eu dei uma mordida na comida, mastiguei devagar. Você jogou no lixo. Em público. Eu já disse que estava sendo dramática. Você me humilhou na frente dos nossos amigos. Ah, por favor. Eles vão esquecer até semana que vem. Eu larguei o garfo. Vão. Porque o filho me mandou mensagem hoje de manhã perguntando se a gente terminou. O Kevin ligou na hora do almoço. Todo mundo percebeu. A mandíbula dela apertou. Então agora você tá fazendo o papel de vítima? Eu não tô fazendo o papel de nada. Tô falando fatos. Ela abriu a boca para responder, aí parou. Os olhos dela passaram por mim, pararam na bancada da cozinha, nos papéis que eu tinha deixado lá. Eu vi o rosto dela mudar enquanto ela chegava mais perto, pegava o recibo, e lia de verdade. A cor sumiu das bochechas dela. Aqui tá escrito $5.000. Tá. A mão dela tremeu um pouco quando pegou o certificado de autenticação. Isso é Vintage Autenticado. Certificado por avaliador licenciado. Tem também uma carta de procedência explicando a história. Ela leu tudo. A respiração ficando mais rápida a cada página. Quando finalmente olhou para mim, os olhos estavam arregalados, em pânico. Você gastou $5.000 nesse colar. Gastei. E eu joguei no lixo. Jogou. Por que você não me falou quanto custou? Eu me recostei na cadeira. Porque o valor não devia importar. Você nem olhou direito antes de decidir que não prestava. Você decidiu em 3 segundos. Eu achei que era bijuteria. Parecia. Parecia exatamente o que você pediu. Vintage. Autêntico. Único. Mas você queria um logo de grife, né? Alguma coisa que você pudesse exibir e as pessoas reconhecerem na hora que era caro. A boca dela abriu e fechou. Nenhuma palavra saiu. Ela largou os papéis com cuidado, como se fossem desmanchar. Eu cometi um erro, ela disse baixinho. Desculpa. Eu realmente não sabia. Você tá arrependida de ter errado o preço. Não arrependida de como me tratou. Isso não é justo, né? Você chamou de lixo. Você me envergonhou. E agora que sabe que custou dinheiro, de repente liga. Ela chegou mais perto. Esticou a mão pra minha. Eu não afastei, mas também não respondi ao toque dela. Me deixa compensar, ela disse. Eu uso ele. Eu posto foto. Falo pra todo mundo como é lindo. Eu devolvi hoje de manhã. Os olhos dela arregalaram. Você o quê? Devolvi. Peguei meu dinheiro de volta. Bom, quase todo. O joalheiro ficou com 10% de taxa de devolução, mais justo. Você devolveu? A voz dela subiu. Sem nem me perguntar. Pra que eu ia te perguntar? Você jogou fora. Claramente, você não queria.
Mas eu não sabia. E esse é o problema. Você não sabia porque não ligou o suficiente para olhar. Você viu uma coisa que não gritava grife e decidiu que não valia seu tempo. Ela puxou a mão de volta. Se abraçou. Isso é sobre mais do que o colar, né? É, o que isso quer dizer? Eu me levantei. Limpei o prato mesmo sem ter terminado de comer. Precisava me mexer, fazer alguma coisa com as mãos. Quer dizer que eu andei pensando em umas coisas. Padrões que eu ignorei porque não queria ver. Padrões. Eu virei para ela. Lembra do meu aniversário ano passado? Você disse que o relógio que eu queria era sem graça demais. Você escolheu outro, mais caro, mais chamativo. Eu usei 2 vezes porque odiava, mas você nunca percebeu. Lembra quando fomos no jantar da empresa? Você passou a noite toda comparando o meu salário com o namorado da sua amiga que trabalha em finanças. Lembra mês passado quando você postou aquela foto nossa e colocou na legenda, ele faz o melhor que pode com emoji de risada? O rosto dela ficou branco de novo. Isso era brincadeira. Era? Por que não pareceu brincadeira? Pareceu cortes pequenos, lembretes constantes que eu nunca sou suficiente para você. Isso não é verdade. Então por que você achou que meu presente era barato? Por que seu primeiro instinto foi jogar fora em vez de me perguntar sobre ele? Ela não respondeu. Provavelmente não conseguia. Eu peguei minha água, tomei um gole longo, e deixei o silêncio se esticar. Ela ficou parada na minha cozinha, parecendo menor do que eu já tinha visto, segurando papéis que provavam que ela tinha cometido um erro de $5.000. Preciso que você vá embora, eu disse finalmente. O quê? Preciso de espaço. Tempo para pensar. E eu não consigo fazer isso com você aqui. Você tá terminando comigo por causa de um colar? Tô dando um tempo porque você me mostrou exatamente como você me vê, e eu não gostei do que vi. Lágrimas se formaram nos olhos dela. De verdade, eu acho. Mas eu já tinha visto ela chorar antes, geralmente quando queria alguma coisa. Por favor, não faz isso, ela sussurrou. Vai pra casa. A gente conversa em alguns dias. Alguns dias? O que eu faço nesses dias? Descobre se você realmente me respeita. Porque agora, eu não tô convencido que respeita. Ela pegou a bolsa, as lágrimas caindo livre agora. Na porta, ela virou de volta. Eu te amo. Talvez. Mas amor sem respeito não vale grande coisa. Depois que ela saiu, eu fiquei um tempão sentado no apartamento silencioso. Meu celular vibrou com mensagens dela, mas eu não li. Não é essa noite. Olhei para os papéis na bancada, a documentação de um presente que devia ter significado alguma coisa, mas acabou significando tudo pelos motivos errados. Amanhã, eu ia começar a tomar algumas decisões. Mas essa noite, eu só queria paz. Os 3 dias seguintes foram quietos. Quietos demais. Ela mandou mensagem sem parar no começo, parágrafos longos se explicando, pedindo desculpa, prometendo mudar. No 3º dia, as mensagens ficaram mais curtas, mais desesperadas. Por favor, fala comigo. Não consigo dormir. Isso não é justo. Respondi uma vez, ainda pensando. O trabalho virou meu refúgio. Me joguei no projeto, fiquei até tarde, me ofereci para tarefas extras. Qualquer coisa para manter a cabeça ocupada. Mas nos momentos quietos, dirigindo para casa ou deitado na cama, meu cérebro não parava de repassar nosso relacionamento como um compacto que eu vinha evitando assistir. O caso do relógio ano passado não era só sobre o presente. Quando ela insistiu em escolher outro, ela disse, você não tem noção de estilo. Deixa comigo. Eu ri na época, achei que ela estava tentando ajudar. Mas ela gastou $300 a mais do que o que eu queria. E quando eu falei da diferença de preço, ela revirou os olhos. Você ganha bem. Para de ser pão duro. Pão duro. Essa palavra aparecia muito. Quando eu sugeri cozinhar em casa em vez de comer fora 3 vezes por semana, ela chamou de pão durice. Quando eu comprei produto de marca do mercado em vez de marca famosa, ela fez um comentário para Sofia no Viva Voz. Ele é tão econômico, dá vergonha. Eu não era econômico. Eu era prático. Tinha empréstimo estudantil, parcela do carro, aluguel. Eu ganhava $42 por hora como desenvolvedor de software, o que era bom, mas não era dinheiro infinito. Ela trabalhava com design gráfico, ganhava bem também, mas vivia como se ganhasse o dobro do que ganhava. Quinta noite, o Kevin ligou. Como você tá segurando? Ele perguntou. Tô bem. Não foi isso que eu perguntei. Eu suspirei. Sinceramente, tô confuso. Uma parte de mim quer consertar isso. A outra tá se perguntando por que eu ia querer. O lance do aniversário foi pesado, cara. Todo mundo ficou sem graça. É, eu percebi. Sabe, a Hailey me puxou de canto depois que você saiu. Ela disse que não foi a primeira vez que viu ela menosprezar alguma coisa que você fez. Isso chamou minha atenção. Como assim? Lembra da comemoração da sua promoção 2 meses atrás? A gente saiu para beber.
Você estava animado com o aumento, falando que finalmente ia poder trocar de carro. Ela te cortou no meio da frase e começou a falar do namorado da colega dela que acabou de virar sócio no escritório de advocacia. Eu lembrei sim. Eu deixei passar como se ela tivesse sido socialmente desajeitada, sem ler o ambiente. Mas as palavras do Kevin me fizeram repensar. A Riley disse que às vezes ver vocês dois deixa ela desconfortável, como se ela estivesse esperando ela falar alguma coisa cortante. Ela falou isso? Não foi só ela. Uns amigos perceberam. A gente só achava que você estava ok com a personalidade dela. A personalidade dela. Era assim que eu vinha chamando também. Ela é só direta. Ela é só honesta. Ela é só confiante. Todas essas justificativas para um comportamento que, quando eu realmente examinei, parecia mais um menosprezo sistemático. Sexta de manhã, eu fiz uma coisa que provavelmente devia ter feito meses atrás. Abri o app do banco e revisei nossas despesas compartilhadas do último ano. A gente dividia as contas proporcional ao salário, o que parecia justo. Mas quando eu somei jantares, viagens, presentes que ela insistiu que eu comprasse para os casamentos e aniversários das amigas dela, os números não pareciam mais proporcionais. Eu tinha gastado quase $8.000 nela no último ano. Ela tinha gastado talvez $2.000 em mim, e a maior parte disso era o relógio que eu nunca usei. Eu não estava contando para ser mesquinho. Eu estava procurando padrões. E o padrão era claro. Ela esperava meus recursos, meu tempo, meu esforço, mas dava de volta o mínimo enquanto me fazia sentir que eu devia ser grato pela atenção dela. Meu celular tocou. O nome dela piscando. Contra meu bom senso, eu atendi. Finalmente, ela disse, eu tô tentando falar com você há dias. Tô trabalhando. 4 dias seguidos. Você tá me evitando. Tô pensando, como eu disse que precisava. E o que você decidiu? Eu me recostei na cadeira do escritório, olhei pela janela pro estacionamento lá embaixo. Tô lembrando de umas coisas. Que coisas? Natal passado, eu perguntei o que você queria. Você me mandou uma lista de 5 itens, todos acima de $200. Eu comprei 3 porque era o que eu podia pagar. Você postou uma foto nas redes com a legenda, quando seu namorado não entende sua linguagem do amor. Silêncio do lado dela. Meu jantar de aniversário. Continuei. Você convidou 6 das suas amigas sem me perguntar. Quando eu falei que queria uma noite tranquila, você disse que eu estava sendo antissocial. Aí você saiu cedo porque tinha brunch marcado no dia seguinte. Eu levei suas amigas para casa. Eu pedi desculpa por isso. Você pediu desculpa por sair cedo. Não por tomar conta do meu aniversário. Não por me largar com suas amigas. De onde isso tá vindo? Tá vindo de 3 anos eu aceitando o comportamento que eu não devia. O colar não foi um incidente isolado. Foi o exemplo mais claro de como você me vê. Como eu te vejo. Eu te amo. Você ama o que eu forneço. E estabilidade. A atenção. Alguém que não te desafia. Mas você não me respeita. Se respeitasse, não ficaria o tempo todo me comparando com os parceiros dos outros. Não criticaria minhas escolhas enquanto exigia que eu bancasse as suas. E definitivamente não jogaria fora uma coisa que eu passei semanas escolhendo pra você. A respiração dela ficou mais pesada. Então é isso. Você tá terminando 3 anos por causa de umas mágoas que você guardou. Não são mágoas. São fatos. E eu não tô terminando nada ainda. Só tô finalmente vendo as coisas com clareza. O que isso quer dizer? Quer dizer que vou terminar essa conversa e voltar pro trabalho. A gente conversa nesse fim de semana. Nesse fim de semana? Mais 2 dias. Você tá sendo cruel. Tô sendo ponderado. Tem diferença. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos estavam firmes, minha cabeça clara. Pela primeira vez em 3 anos, eu sentia que estava tomando decisões baseado no que eu precisava, não no que ia deixar ela feliz. Naquela noite, eu saí para beber com o Philip e o Gary. A gente era amigo desde a faculdade, e eles estavam no jantar de aniversário. Ela me mandou 4 mensagens perguntando se eu tinha falado com você. Philip disse, empurrando uma cerveja pela mesa. Ela me mandou também, Gary completou. Queria saber se você estava saindo com outra pessoa. Eu quase ri. Essa é a teoria dela? Que eu tô traindo. Pelo visto. Ela tá tentando entender por que você tá tão calmo com isso. Tô calmo porque cansei de ser reativo. Toda vez que a gente teve problema antes, eu corria pra consertar, pedia desculpa mesmo sem ter errado, fazia o que fosse preciso pra acalmar as coisas. Não faço mais isso. Philip assentiu devagar. Já tava na hora, sinceramente. Você acha que eu devia ter feito isso antes? Cara, a gente tava vendo você se encolher por causa dela há 2 anos. Você tinha opinião, preferências. Ultimamente, você só concorda com o que ela quer. Gary concordou. Lembra quando você queria fazer aquela viagem de fim de semana pra montanha? Ela vetou porque queria visitar a amiga.
Você acabou dirigindo 4 horas ida e volta, ficou esperando num café enquanto ela saía, aí dirigiu de volta. Quando foi que você fez sua viagem para a montanha? Nunca. Exato. A conversa mudou de assunto, mas as palavras deles grudaram em mim. Eu tinha ficado tão focado em manter a paz, em ser um bom namorado, que esqueci de checar se ela estava fazendo o mesmo. Quando cheguei em casa aquela noite, sentei e fiz uma lista. Não de reclamações, mas de observações. Vezes que ela menosprezou meus sentimentos. Momentos que ela priorizou os desejos dela acima das minhas necessidades. Casos em que as palavras dela não batiam com as ações. A lista ficou maior do que eu esperava, e lá pelo item 15, eu percebi que não estava mais confuso. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Sábado à tarde, mandei mensagem para ela. Vem aqui às 6. Vamos conversar. Ela respondeu na hora. Obrigada. Chego aí. Passei o dia me preparando. Não emocionalmente, mas praticamente. Imprimi meus extratos bancários com trechos destacados mostrando nossos padrões de gasto. Tinha minha lista de observações. Até conversei com meu amigo terapeuta Lia na noite anterior, só para ter certeza que eu não estava sendo irracional. Você tem direito de ter padrões, ele disse, e tem direito de cobrá-los. Ela chegou às 5h45 mais cedo do que eu pedi. Ouvi a chave na fechadura, e ela entrou carregando flores num saco do meu sanduíche favorito. Trouxe oferendas de paz, ela disse, o sorriso nervoso. Eu olhei para as flores, depois para ela. Coloca na bancada. O sorriso dela murchou um pouco, mas ela obedeceu. Ela sentou no meu sofá, e eu peguei a cadeira do outro lado. Não do lado dela. A distância era intencional. Eu fiquei miserável essa semana, ela começou. Eu fui produtivo. Ela piscou. Isso é frio. É honesto. Você quis conversar, então vamos conversar. Mas eu vou expor umas coisas primeiro, e preciso que você só escute. Consegue fazer isso? Ela assentiu devagar. Eu tirei meus extratos impressos. No último ano, eu gastei $7.800 com você. Jantares, presentes, viagens, sua parte das contas quando você ficava curta. Você gastou aproximadamente $2.000 comigo. Isso é uma proporção de 4:1. Você tá contando dinheiro. Tô ilustrando um padrão. Me deixa terminar. Ela apertou os lábios. Você cancelou comigo 11 vezes nos últimos 6 meses para sair com amigas. Eu cancelei com você 2 vezes, as 2 por emergência no trabalho. Quando eu tive gripe em março, você veio me ver uma vez por 30 minutos porque tinha hora marcada na manicure. Quando você teve intoxicação alimentar em julho, eu tirei 2 dias de folga para cuidar de você. Eu não pedi para você fazer isso. Não precisava pedir. É o que parceiros fazem. Mas parceria exige reciprocidade. Tirei o celular, abri nosso histórico de mensagens. Aqui uma mensagem de agosto. Sinceramente, você é tão chato às vezes. A gente nunca faz nada empolgante. Naquela semana, eu planejei show, jantar legal, e passeio de um dia pro lago. Mas você quis ir pra festa na piscina. O rosto dela ficou vermelho. Por que você tá fazendo isso? Porque você perguntou qual é o problema. Esse é o problema. Não um incidente, mas um padrão de você tratar meus esforços como insuficientes enquanto contribui o mínimo possível. Isso não é justo. Eu contribuo bastante. Contribui. Fala 3 coisas que você fez no último mês especificamente pra mim. Não coisas que a gente fez junto. Coisas que você tomou iniciativa pra me deixar feliz. Ela abriu a boca, aí fechou. Tentou de novo. Nada saiu. Eu consigo falar 3 coisas que eu fiz pra você só essa semana, e a gente nem tava se falando. Paguei sua conta de celular porque tá no meu plano. Busquei seu remédio quando a farmácia ligou. Reguei suas plantas quando sua vizinha me mandou mensagem que você esqueceu de pedir pra ela. Isso são coisas pequenas. Coisas pequenas são coisas de relacionamento. Elas somam. E meu ponto é, eu faço sem nem pensar porque eu me importo. Mas você nem percebe que precisa ser feito. Ela se levantou, começou a andar de um lado pro outro. Então o quê? Você tava guardando rancor esse tempo todo. Não em segredo. Eu já falei dessas coisas antes. Você só dispensou. Como quando eu disse que doía você comparar meu salário com o namorado da sua amiga. Você disse que eu tava sendo sensível. Você tava sendo sensível. Ou você tava sendo desrespeitosa. Viu, esse é o problema. Quando eu expresso sentimentos, você invalida em vez de ouvir. Ela virou pra mim, braços cruzados. Tá, eu não fui perfeita. Você também não. Mas a gente pode trabalhar nisso. Terapia de casal, comunicação melhor, o que você precisar. O que eu preciso é respeito básico. E eu não acho que terapia pode te ensinar isso. Isso é ridículo. Todo mundo pode se beneficiar de terapia. Você tá certa. Mas terapia funciona quando as 2 pessoas reconhecem que tem um problema.
Você acha que o problema é que eu sou sensível demais, focado demais em coisas pequenas, pouco disposto a ignorar sua personalidade. Eu acho que o problema é você não me valorizar além do que eu forneço. E isso não é verdade. Então por que você jogou meu presente fora? Não porque era feio ou mal feito. Porque você achou que era barato. Você viu zero reconhecimento de marca e decidiu que tinha zero valor. É exatamente assim que você me vê também. Eu não tenho um emprego chamativo, o salário impressionante, o status social que você quer. Então você me tolera enquanto espera algo melhor. Você tá colocando palavras na minha boca. Tô. Mês passado no chá de panela da Tiffany, você me apresentou pra prima dela dizendo, esse é meu namorado. Ele mexe com computador. Não ele é desenvolvedor de software. Não ele criou a plataforma que nossa empresa usa. Só ele mexe com computador, como se eu arrumasse impressora. O rosto dela ficou pálido. Não foi essa a intenção. Qual foi a intenção? Só simplifiquei porque ela não ia entender a parte técnica. Ela é analista de dados. Ia entender perfeitamente. Você simplificou porque estava com vergonha. Silêncio tomou o cômodo. Ela sentou de novo e eu vi ela procurando argumentos, justificativas. Tá. Ela disse, finalmente, talvez eu não tenha sido grato o suficiente. Talvez eu tenha te dado como garantido. Mas relacionamentos passam por fases. A gente pode consertar isso. Pode. Porque eu já tentei consertar antes. Lembra quando a gente falou dos seus hábitos de gasto? Você concordou em fazer orçamento melhor. Durou 3 semanas. Lembra quando eu pedi para você parar de criticar minhas escolhas na frente dos amigos? Você disse que ia tomar mais cuidado. Aí no churrasco do Kevin, você zoou minha camisa na frente de todo mundo. Isso foi brincadeira. Brincadeira é engraçado. Aquilo foi humilhante. Ela esfregou o rosto com as 2 mãos. O que você quer de mim? Que eu me arraste no chão. Eu já pedi desculpa. Já expliquei. O que mais tem? Eu quero que você entenda por que o colar importava. Não era sobre o dinheiro. Era sobre você nem considerar que eu podia ter colocado pensamento nisso. Você viu uma coisa fora das suas expectativas e imediatamente julgou sem valor. É exatamente assim que você me trata. Eu não te trato como sem valor. Então explica a legenda no Instagram. Ele faz o melhor que pode. Por que você escreveria isso? Era fofo. Humor autodepreciativo sobre casais. Só que você depreciou a mim, não a você mesma. Você me transformou na piada. Ela se levantou de novo, pegou a bolsa. Sabe de uma coisa? Eu vim aqui para consertar as coisas, para conversar sobre nossos problemas. Mas você claramente já decidiu que eu sou uma pessoa horrível. Você montou esse caso inteiro contra mim como se eu estivesse sendo julgada. Você perguntou qual era o problema. Tô te falando. Não, você tá me atacando com planilhas e prints. Isso não é conversa. É emboscada. Isso se chama ter recibos. Você quis saber por que eu tô chateado. Tô te mostrando. Bom, parabéns. Você provou que eu sou uma namorada ruim. Tá feliz agora? Eu não tô tentando provar nada. Tô tentando te mostrar quem a gente foi pra você decidir se é quem você quer ser. Ela foi pra porta, aí parou. E você? Você é perfeito? Não, eu não sou. Eu facilitei isso por não colocar limites antes. Aceitei desrespeito porque queria evitar conflito. Isso é culpa minha. Mas eu tô corrigindo agora. Terminando com a gente. Exigindo respeito. Se você conseguir dar isso, de verdade, talvez tenha alguma coisa pra salvar. Se não conseguir, então sim, acabou. A mão dela apertou a maçaneta. Como eu provo isso? Não sei. Esse é seu problema pra resolver. Ela saiu sem mais uma palavra. A porta fechou quieta, o que de algum jeito pareceu pior do que se ela tivesse batido. Eu fiquei lá sentado um tempo, olhando meus documentos impressos, meus trechos destacados, minhas anotações cuidadosas. Uma parte de mim se sentiu culpada por ter sido tão preparado, tão clínico. Mas outra parte se sentiu aliviada. Por 3 anos, eu tinha improvisado, reagido, me ajustado para caber nas expectativas dela. Agora eu finalmente tinha dito as minhas. E se ela não conseguisse atender, pelo menos eu ia saber que tentei. Meu celular vibrou 1 hora depois. Mensagem dela. Preciso de tempo para pensar no que você disse. Respondi. Pode levar o tempo que precisar. E pela primeira vez em dias, eu realmente quis dizer isso. 2 semanas depois da nossa última conversa, eu mandei mensagem para ela. A gente precisa conversar. Amanhã às 7. Aqui em casa. Ela chegou cedo de novo, mas dessa vez sem presentes. Ela parecia cansada, como se não tivesse dormido direito. Eu pensei em tudo que você disse. Ela começou. Ótimo. Eu também. Ela sentou, mãos no colo. Eu percebo que não fui a parceira que você merecia.
Te dei como garantido, menosprezei seus sentimentos, priorizei meus desejos acima das suas necessidades. Você estava certo sobre tudo. Eu assenti. Tá. Então eu quero fazer melhor. Tô lendo sobre comunicação, sobre apreciação. Até achei uma terapeuta de casais que é especialista em... Tô terminando isso. Ela parou no meio da frase. O quê? Tô terminando o relacionamento. Limpo, definitivo. Sem pausas. Sem período de teste. Ah, acabou. Mas eu acabei de dizer que quero mudar. Você quer mudar agora que tem consequências. Isso não é a mesma coisa que me valorizar de verdade. Isso não é justo. As pessoas podem crescer. Podem. Mas eu não confio que você vá. E mais importante, eu não quero passar mais um ano esperando para descobrir. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Então é isso. 3 anos não significam nada. Significaram alguma coisa. Me ensinaram o que eu não aceito mais. Isso tem valor. Você tá sendo cruel. Tô sendo claro. Tem diferença. Você pediu respeito. É assim que ele parece. Tô me respeitando o suficiente para sair de uma coisa que não me serve. Ela limpou os olhos. E se eu provar que mudei? E se eu não tiver interesse? Isso não é sobre provar nada. É sobre reconhecer que a gente é fundamentalmente incompatível. Você precisa de alguém que valorize status e aparência. Eu preciso de alguém que valorize esforço e intenção. Isso não é a mesma coisa. Então você simplesmente desistiu? Não. Eu fiz uma escolha. Tem diferença. Ela se levantou, pegou a bolsa. Você vai se arrepender disso. Talvez. Mas duvido. Na porta, ela virou uma última vez. Eu realmente te amei. Do seu jeito, talvez tenha amado. Mas o seu jeito não foi suficiente para mim. Ela saiu. Dessa vez, eu sabia que era final. Os meses seguintes foram quietos. Eu foquei no trabalho, fui promovido a desenvolvedor sênior, quitei uma boa parte do empréstimo estudantil com o dinheiro que recuperei devolvendo o colar, comecei a ir para a academia todo dia, reconectei com amigos que eu tinha deixado de lado. Por amigos em comum, eu soube que ela começou a namorar alguém novo. Alguém com cargo mais impressionante, carro mais bonito. Que bom para ela. Ela encontrou o que estava procurando. O Gary me perguntou uma vez se eu sentia falta dela. Às vezes eu sinto falta do cheiro do perfume dela no travesseiro, ou da forma como ela ria de verdade quando eu fazia piada idiota. Mas aí eu lembro do peso que saía dos meus ombros toda vez que eu saía de casa para não incomodar enquanto ela recebia as amigas, ou de como eu engolia seco toda vez que ela soltava você podia pelo menos tentar parecer mais bem-sucedido, disfarçado de brincadeira. E a saudade passa rapidinho. 6 meses depois do término, eu estava num bar com Philip e o Gary quando, do nada, ela entrou. Acompanhada. Cara de terno caro, relógio que brilhava demais, aquele tipo de homem que parece saído de catálogo. Ela me viu. Eu vi ela. Nossos olhares se cruzaram por uns 3 segundos que pareceram uma eternidade. Ela hesitou, abriu a boca como se fosse falar alguma coisa, mas o cara colocou a mão na cintura dela e a guiou pro outro lado do balcão. Ela foi sem resistir. Eu voltei para minha cerveja e sorri de canto. 1 ano depois do término, eu estava numa joalheria, dessa vez comprando uma aliança, mas não para ela. A moça que estava comigo era designer de joias, aquela que eu conheci numa feira de artesanato meses depois de tudo. Ela cria peças únicas, com história, exatamente o tipo de coisa que eu sempre amei e que aí chamava de velharia sem graça. Quando a joalheira abriu a caixinha com a aliança que ela mesma desenhou para mim, eu quase ri alto. Era um anel de platina com detalhes em ouro reciclado de relógios antigos, uma pedra de safira brasileira cortada à mão. Valor: uns $6.200. Eu paguei feliz da vida, sem precisar esconder recibo, sem medo de ouvir que era barato demais ou exagerado demais. No dia do pedido, num restaurante pequeno que a gente descobriu juntos, eu coloquei a caixinha na mesa e ela abriu com as mãos tremendo de emoção. Quando viu o anel, os olhos dela marejaram e ela disse, com a voz embargada: "Meu Deus, isso é a coisa mais linda que já vi na vida. Você tem noção do quanto isso combina comigo? Do quanto você me entende?" Eu só sorri e respondi: "Eu sempre soube o que você gosta. Só demorei para encontrar alguém que soubesse o que eu mereço." Casamos 1 ano depois, numa cerimônia simples, com menos de 40 pessoas, mas com cada detalhe escolhido por nós dois. Ela usou o colar vintage que eu comprei para a ocasião, uma peça dos anos 30 que custou mais do que o vestido dela. E quando alguém perguntou de onde era, ela respondeu orgulhosa: "Meu marido escolheu. Ele tem o melhor gosto do mundo." Naquela noite, enquanto dançávamos a primeira dança, ela encostou a cabeça no meu ombro e sussurrou: "Obrigada por nunca ter aceitado menos do que você merece." Eu beijei a testa dela e respondi baixinho: "Obrigado por me lembrar que eu nunca precisei." E foi assim que um presente de $5.000 que foi chamado de lixo barato acabou virando a melhor lição da minha vida. E às vezes, o maior valor de uma joia não está no preço que ela tem, e mais na pessoa que sabe enxergar o brilho dela. E eu, finalmente, encontrei quem sabe.